Aposto que você já pensou, caramba, tô mandando muito bem nesse imóvel aqui de Airbnb, que tal se eu comprasse outro no mesmo prédio? Será que isso seria um problema? Bom, eu tenho várias unidades no mesmo prédio aqui, hoje eu administro 60 e é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Será que você seria um concorrente de si mesmo? Vamos falar sobre isso. Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. Queria convidar você a se inscrever nesse canal apertando aí o botão de inscrever-se e também me seguir aqui nas redes sociais, @Romulo Vilela, que a gente se fala por lá também. E aproveitar e convidar você, caso queira fazer parte de alguma das nossas turmas de anfitriões 5 estrelas, os gigantes da temporada, o link para se inscrever em alguma turma ou estar na lista de espera fica aqui na descrição desse vídeo, ok? Será que você seria o seu próprio concorrente caso comprasse um outro imóvel no mesmo prédio que você já faz? A resposta é sim e não, tá? Mas não que seja algo negativo. Vou explicar por quê. Para você ter uma ideia, hoje nos 60 imóveis que eu administro, alguns prédios eu tenho várias unidades. Basicamente, se eu for pegar aqui os 4 prédios principais que eu tenho, um deles eu tenho 3 unidades, outro eu tenho 10, outro eu tenho 10 também e outro eu tenho umas 8 unidades. Ou seja, só aqui eu tenho cerca de uns 40 imóveis, mais ou menos isso, né? Esses imóveis concorrem consigo mesmos ali, com eles mesmos? Até sim, só que faz a seguinte reflexão: qual é a diferença de você comparar aquele seu imóvel com o imóvel do bairro do lado, ou com o imóvel do prédio do lado? Qual é a diferença? Você necessariamente vai ter pessoas disputando pela atenção e pela demanda daqueles hóspedes, né? Então não faz muita diferença, e aqui eu posso dizer que não faz diferença eu ter 10 no mesmo prédio ou ter 20 no mesmo prédio, se existe uma demanda que depende da onde a gente está falando. Então, nos imóveis que a gente tem, para eu dar um exemplo, em um deles que eu tenho 10, existem mais 200 pessoas fazendo Airbnb lá. Nossa, mas aí é muito Airbnb. Será que é arriscado comprar um imóvel num prédio que só tem Airbnb? Não acho arriscado. Sabe por quê? Porque no final das contas, vamos dar o exemplo aqui de São Paulo. Alguém, o Zezinho, tá lá na Bahia pesquisando um imóvel para ficar em São Paulo. O Zezinho vai ver opções de imóveis. Ele pode ver vários imóveis no mesmo prédio, como ele pode ver vários imóveis pela cidade inteira, independente do bairro. Então, o algoritmo do Airbnb não vai falar assim, então eu vou mostrar só imóveis nesse prédio. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer uma seleção de imóveis independente do bairro, a não ser que o cara escolha um bairro, eu quero ficar no centro. Então ele vai pegar todos os imóveis, todos não, né, mas ele vai fazer uma seleção, o algoritmo, né, vai fazer uma seleção de imóveis baseado na região que aquele hóspede quer para mostrar para aquele hóspede. Só que o hóspede não vai ter acesso a absolutamente todos os imóveis daquela região. Não. O algoritmo vai falar assim, peraí, quem é esse cara aqui, o Zezinho? Ele gosta de um imóvel mais compacto, ele quer um imóvel de 1 quarto, então ele vai fazer um filtro. E ele vai colocar em ordem ali do ranking o que o algoritmo entende que é mais próximo do que o Zezinho está procurando. Então, se eu tenho várias unidades no mesmo prédio, tirando o fato de talvez elas serem iguais entre si, sempre pode ter alguma coisa diferente, né? O seu vizinho pode ter uma TV maior, você pode ter uma cama maior, você pode ter uma decoração mais bonita, o seu vizinho pode ter uma decoração mais mediana, só que ele tem um chuveiro mais bonito. Então, mesmo que exista concorrência, vamos dizer assim, de um volume de imóveis no mesmo prédio ou no mesmo bairro, no final das contas, quem vai colocar ali para a seleção do hóspede é o algoritmo. Então o algoritmo vai pegar aqueles imóveis que ele entende que são mais adequados para aquele perfil específico e vai mostrar. Então isso independe de ter 200 unidades no mesmo prédio, de ter uma unidade naquele prédio, isso não vai mudar. O inverso também é válido, ou seja, se eu tenho um imóvel naquele prédio e só tem aquele prédio fazendo Airbnb, qual é a relevância disso? Nenhuma. Tanto faz, né? Por quê? Porque eu vou estar concorrendo com os meus vizinhos, tanto os prédios vizinhos, quanto com os bairros vizinhos, quanto com os imóveis vizinhos, né? Se você, por exemplo, tem um imóvel que você quer alugar no 5º andar e você fala, mas todo mundo do meu prédio aluga tradicional, então quer dizer que é um mau negócio? Não, porque cada imóvel é de um jeito, cada imóvel tem uma lógica diferente. Agora eu vou te convidar para pensar de uma outra forma. Se você é uma pessoa que sabe como trabalha com Airbnb, sabe como gerir preço, sabe como construir um anúncio legal, etc., e você faz essa pergunta, será que eu serei concorrente de mim mesmo? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque vamos supor que você venda um dos seus imóveis lá por 15 dias. Você conseguiu uma reserva de 15 dias. Você fica pensando, pô, se eu tivesse outro imóvel, com certeza já teria conseguido uma outra reserva para esse outro imóvel. Porque eu já sei como me posicionar bem no ranking, eu já sei como montar um imóvel interessante. Então, eu já vendi um dos imóveis. Tá aqui. Então, eu tenho mais outro. Agora eu vou trabalhar esse outro para que eu possa vender esse outro. Então, a competência é muito do gestor, é muito do anfitrião, independente se ele
tem um imóvel, 2, 10, 15, 20, né? Você tem demanda, você tem pessoas, vão chegando ali na plataforma e vão querendo lugares para ficar. Como que você vai criar a competência de saber transmitir o que é o seu imóvel ao ponto da pessoa querer pagar por ele, independente se você tem 2 imóveis, 10 imóveis, ninguém tá nem aí para isso. O hóspede às vezes nem sabe que você tem mais de um imóvel. Então, desconsidera isso, né? Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que, no caso, era uma chácara, um sítio e tal, e ela falou assim: Rômulo, você acha que eu concorreria comigo mesmo se eu tivesse um outro sítio do lado do meu? Eu falei: de jeito nenhum. Só porque ela tem um sítio, quer dizer que ela vai invalidar o dela? Talvez as pessoas vejam os 2 sítios e escolham entre um e outro, né? E seria até bom se as pessoas só vissem aqueles 2 sítios, porque a concorrência seria menor. Seria ela com ela mesma, né? Mas no caso, ela não é a única concorrente dela mesma. Ela concorre com várias outras pessoas, né? O que eu sempre digo, você não é tão especial quanto você imagina, né? Ah, não, então eu tenho 2 sítios. Nossa, então eu tô concorrendo comigo mesmo. O algoritmo vai fazer escolhas. Se você tem um sítio já reservado ou um apartamento já reservado, é óbvio que você não vai aparecer. Agora, se 2 estão livres, o algoritmo vai pegar e vai falar: bom, peraí, vamos pegar o imóvel da Maria, do José, tal, e vamos mostrar pra esse cara. E aí, este cara que vai definir se o seu imóvel é bom ou não é bom. Então isso é a maior bobagem que alguém pode te falar, que ter mais de um imóvel no prédio ou o anfitrião ter mais de uma unidade vai concorrer consigo mesmo. É óbvio que concorre, mas não é dessa forma, assim, você tá disputando o mesmo mercado. Mas se você é competente, é a mesma coisa que você falar: vale a pena eu abrir mais de uma franquia de padaria na minha cidade? Claro que vale. Se você sabe o negócio que você tá fazendo, o cara abre lá aquele Oakberry. Os caras tem um monte, tem no shopping isso, tem no shopping aquilo, tal, não sei o quê. Só ficaria estranho, o que é até surpreendente, se você abrisse uma do lado da outra, né? Coisa que em Brasília eu descobri que tem uma rua das farmácias. Vocês sabiam disso? Tem uma rua das farmácias. E aí eu vi, tinham 3 farmácias da mesma marca na mesma rua. Eu não entendi, mas o empresário não é burro. Ele fez isso por alguma razão e com certeza de alguma maneira aquilo se justifica. No nosso caso, parece que é a mesma coisa, mas não é, porque a gente está disputando momentos diferentes, né? Se um reserva o teu imóvel, aquele imóvel já está fechado. Assim como o do seu concorrente pode estar fechado porque já foi reservado. E aí aparece o seu também como uma opção dentre várias outras, né? Assim, imagina, a gente tem em São Paulo, se eu não me engano, são 25 mil anúncios só na cidade de São Paulo. Você está concorrendo com uns 25 mil, meu amigo. A não ser que você esteja do lado do Allianz Parque e tenha o show da Taylor Swift, do Coldplay, ou seja lá o que for. Você vai ter uma atratividade muito maior, né? O filtro muito maior de quem quer ficar do lado do Allianz Parque. Aí você vai concorrer com mais afinco com todo mundo que está em volta do Allianz Parque. Só que quando a demanda é tão grande, mas tão grande, bairros até muito longe do Allianz Parque também absorvem essa demanda de locações para aquele evento específico. Principalmente quando a gente fala em cidades pequenas, então, acontece a mesma coisa. Vamos supor, o peão de Barretos lota a cidade inteira. Aí as outras cidades em volta vão absorvendo aquela demanda que já não tem mais espaço naquela cidade em específico. Aí entra a habilidade de você saber precificar para que você possa distribuir essa demanda dentre ali o seu inventário de imóveis. E quer ver um exemplo? A gente recentemente pegou para administrar uma casa em Boituva, mas veja só, essa casa em Boituva, o proprietário dividiu em 10 micro-unidades, micro-apartamentinhos. Então você tem lá 10 unidades, cada uma com uma cama, um banheiro e uma mini cozinha, um estúdiozinho, né? Uma kitnetzinha, mas super bem montado. E aí a gente pensou, pô, será que vai ter demanda? Eu tenho 5 unidades. Será que eu vou concorrer comigo mesmo? Concorrer, né? Entre aspas, comigo mesmo? Mais uma vez, isso que eu tô te falando é uma bobagem. Porque eu quero mais é colocar mais propriedades à disposição, né? Se eu alugo uma muito bem, ou se eu tô fazendo isso muito bem com uma, mais uma não vai fazer uma super diferença. A diferença é se, sei lá, de repente eu pegasse e colocasse 2.000 unidades do nada. Aí sim eu poderia correr o risco de investir em algo que não tem uma demanda suficiente para absorver esses 2.000 leitos que eu tô disponibilizando. Então, no caso, a gente começou com 5 unidades nessa casa de Boituva. Vou deixar aqui o link do anúncio para você ver. É uma vilinha que foi transformada, uma casa que foi transformada em algumas unidades. E o proprietário começou com 5, até pra gente entender, será que vai impactar a gente disponibilizar uma ou outra? E a gente tá bombando, a gente tá alocando de fora a fora todas as unidades, essas 5, e o proprietário animou, né? Ele ficou animado e vai terminar as outras 5 de cima. Em vez de ele ter colocado todas as fichas dele lá e falar, não, já vou fazer tudo tal, de repente não vai ter aquela demanda super que a gente esperava, preencher aquele espaço todo. Então começamos com 5 e agora ele tá terminando o restante das outras 5 numa casa que inicialmente seria só uma casa. E ele subdividiu e aí a gente consegue, fazendo um trabalho bom, absorver essa demanda com qualidade. Pensa a mesma coisa num hotel. Pô, eu quero abrir um hotel com 20 quartos ou uma pousada com 10 quartos. Será que eu tô concorrendo comigo mesmo? Eu não penso dessa forma. Então eu convido você a pensar que se você faz um trabalho muito bom, um trabalho com muita competência, você vai querer ter mais quarto para vender, né? Então, geralmente, anfitriões não têm muitos imóveis no mesmo prédio, exceto em São Paulo, em cidades grandes, que aí você tem administradoras que têm 100 prédios, 100 apartamentos
concorrentes no mesmo prédio e assim por diante. Agora me fala você já comprou um imóvel no mesmo prédio que você faz Airbnb para continuar fazendo aquilo que você já fazia? Eu sou suspeito para falar. Eu tenho vários imóveis nos mesmos prédios que eu administro, inclusive no mesmo prédio que eu moro, eu administro mais 3. E nada impede que em algum dia eu saia do meu apartamento e alugue o meu próprio imóvel. Independente se o meu concorrente está cobrando mais, independente se o meu concorrente está cobrando menos, independente de qualquer coisa. Eu sei do trabalho que eu faço e eu sei atrair a atenção das pessoas para que elas paguem para ficar nos imóveis que eu administro. Então você tem que mais se preocupar em fazer um bom atendimento, em ter um bom imóvel, do que se preocupando se o vizinho está cobrando mais barato, se ele está cobrando mais caro, se o imóvel do fulano está melhor ou pior. Você não sabe as motivações pelas quais as pessoas alugam seus próprios imóveis. Tem gente que simplesmente fala, eu vou alugar a minha casa de praia só para pagar as contas, para eu ter ali um lugar que está sendo pago e não está me trazendo prejuízo. Beleza, esse cara pode talvez ser mais agressivo no preço, por exemplo. Então não se apega necessariamente ao concorrente. Faz o seu trabalho, foca no seu imóvel, foca na qualidade do seu atendimento. Às vezes o seu atendimento, mesmo que o seu imóvel seja pior ou seja mais simples do que o do seu concorrente, mas o seu atendimento é melhor, talvez você consiga capturar aquela demanda que o outro que tem um imóvel muito superior ao seu não tem o mesmo atendimento que você, e aí você captura essa demanda para você, entende? Então no final, dane-se o que os seus concorrentes estão fazendo, se você tem um ou mais unidades naquele mesmo prédio. O importante é você saber fazer um bom trabalho. Se você sabe fazer um bom trabalho, você vai querer ter mais. E você assim, me vê um 10, eu quero 10 imóveis, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então espero que você seja essa pessoa, e se você não é ainda e quer se tornar, faça parte da nossa comunidade de anfitriões 5 estrelas ou dos gigantes da temporada, que aí é uma parte de gestão profissional. O link está aqui na descrição do vídeo. E me fala aí se você tem vários imóveis, se você tem um, se você tem 2, deixa aqui nos comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa o seu joia aqui pra gente saber se você gostou desse tema, e até o próximo vídeo. Tchau!